Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Hoje vamos falar da filosofia política e de várias vertentes que envolvem a filosofia política, atrelado à ideia de Constituição. Quando a gente fala em filosofia política, eu gostaria de atentar exatamente para a palavra filosofia. Qual que é a diferença de estudarmos a filosofia e estudarmos o que vimos quanto das concepções de Constituição ou dos sentidos? É que naquelas aulas nós tínhamos uma análise mais casuística, mais atrelada ao que as Constituições são. Quando nós falamos da filosofia política, nós já entramos numa seara mais idealizada, de vertentes do pensamento político, mais divididas, que não necessariamente refletem uma ou outra Constituição. Então, quando nós estamos falando da filosofia política, a gente está falando do dever ser. Então, eu vou passar aqui durante essa aula algumas concepções da filosofia política atrelada ao direito constitucional, e vocês vão perceber que essas concepções elas não se enquadram a uma Constituição em específica num determinado período de tempo, mas sim a ideia do direito constitucional como um todo. Então, nós vamos fazer uma análise, por exemplo, a Constituição brasileira ela tem elementos de vários tipos de concepções atreladas à filosofia política, ok? A primeira que a gente pode falar sobre ela é exatamente a do liberalismo igualitário. E quando a gente fala em liberalismo igualitário, eu poderia até ter feito uma outra classificação aqui, porque o liberalismo, ele na verdade ele tem uma origem clássica. E o liberalismo clássico, ele se divide em duas formas. Nós temos o liberalismo clássico na sua vertente jurídica e na sua vertente econômica. As duas sendo, deixando bem claro, que fazem parte do liberalismo clássico, que eu poderia até ter criado como uma primeira doutrina filosófica. O liberalismo clássico jurídico, aliás, de um modo geral, o liberalismo ele é uma parte da filosofia política que, como o próprio nome dá a entender, está mais a uma ideia de liberdade individual, está mais uma ideia de uma intervenção branda do Estado ou a não intervenção. E ela tem duas fases. A que é marcada pelo liberalismo clássico jurídico, ela foca na liberdade do indivíduo, uma ideia de liberdade que impõe limites ao Estado. Daí a ideia de liberalismo jurídico, é o Estado que está sendo limitado. E a gente vê isso muito a ideia de John Locke e o estado de natureza dele. Eu vou até demarcar aqui os que forem autores. O John Locke, ele dizia que o homem, em estado de natureza, ele tem a completude de suas liberdades, mas quando ele entrega para o Estado, quando ele promove o pacto social, a ideia da criação de uma sociedade, ele entrega grande parte dessas liberdades, mas mantém algumas. E essas liberdades que ele mantém, ele pode invocá-las até diante de uma eventual agressão do Estado. É a clássica diferença entre as ideias do Hobbes e do Locke quanto ao homem no estado de natureza. E o John Locke é considerado o pai do liberalismo. Então, certamente, eu pretendo criar, assim como eu falei de outros grandes autores, o John Locke certamente vai ganhar um espaço aqui no canal com as suas principais obras. E também temos como como um apoiador, né, um dos doutrinadores do liberalismo clássico jurídico, o Thomas Paine. Esses dois documentos eu gostaria de trazê-los aqui depois no canal, que é o panfleto Common Sense e o livro Os Direitos do Homem. Já o liberalismo, na vertente clássica econômica, ele defende o Estado mínimo, é um Estado não interventor. O mercado compensaria qualquer tentativa de abuso econômico. O próprio mercado regularia essas questões. Então é um liberalismo que foca mais nessa ideia liberal econômica.
E aí nós vemos como precursores, né, grandes apoiadores desse liberalismo, o Adam Smith e o David Ricardo. O Adam Smith ele tem o livro A Riqueza das Nações e o David Ricardo, Princípios de Economia Política e Tributação. Tem outras obras também, mas essas eu considero bem relevantes. Já o liberalismo igualitário, que é a vertente que nós estamos falando aqui, ele é uma evolução desse pensamento. Ele aproveita a ideia do liberalismo clássico em sua vertente jurídica, mas ele despreza a vertente econômica, porque o liberalismo igualitário, e daí que vem essa ideia de igualitário, ele acredita que o Estado não só pode, como deve intervir economicamente. Ele aproxima-se assim de uma ideia de social-democracia. A intervenção na economia, ela serve para garantir a igualdade de chance. Aqui é a ideia de um liberalismo igualitário. E aí nós temos, eu trouxe aqui 4 nomes principais, o John Rawls, no livro Liberalismo Político. Temos também o Ronald Dworkin, o Império do Direito, e o Amartya Sen, né? Desenvolvimento como Liberdade. O Amartya Sen, que é um indiano, e eu pretendo falar de cada um deles depois em vídeos isolados para dar destaque ao pensamento que cada um deles teve. Então, é importante a gente perceber que essa ideia do liberalismo igualitário nós temos no Brasil, seguramente, na Constituição de 1988, uma ideia de intervenção na economia, uma ideia de busca de uma igualdade que seja até, segundo falava Rui Barbosa, uma igualdade material, não apenas a igualdade formal, mas uma igualdade de condições na medida exata da desigualdade. Então temos sim sentidos dessa filosofia na Constituição de 88. Uma segunda vertente que nós podemos ver é o comunitarismo. O comunitarismo, como o próprio nome sugere, comunidade, ele vai acreditar em algo um pouquinho mais amplo. O comunitarismo ele critica a visão individualista do liberalismo igualitário. Ele defende exatamente a ideia de que cada pequeno grupo social é diferente. Ele defende os valores de sociedades. Então as sociedades valem mais do que a liberdade individual. Não há uma universalidade de direitos segundo o comunitarismo. Pode haver uma pluralidade de direitos fundamentais dependendo dos estados. Então, conforme eu aprendi muito bem com meu professor, e para mim uma sumidade em direito constitucional, certamente um dos professores nos quais eu me inspiro para fazer essa aula, que é o professor Marcelo Tavares, ele falava exatamente isso, que para o comunitarismo, ele fala, né? E aliás eu sugiro a todos que tiverem oportunidade de ter aula com ele, é certamente uma mudança na visão que a gente pode ter quanto a essa doutrina. Mas ele fala exatamente que não há problemas em que o Brasil tenha uma gama de direitos fundamentais diferente dos Estados Unidos, da França e assim sucessivamente, segundo a visão do comunitarismo. A crítica que é feita a ele é a possibilidade de que uma corrente de grupos majoritários acabe gerando uma hegemonia contra os grupos minoritários. Essa é uma crítica que se faz. E eu trouxe aqui, basicamente, são 3 autores ligados ao comunitarismo. Charles Taylor, ele tem o livro o Philosophical Papers, Philosophy and the Human Science, né, Filosofia e as Ciências Humanas. O Alasdair MacIntyre, Depois da Virtude, o livro dele, muito interessante por sinal. E o Michael Sandel, com o livro Justiça, O que é fazer a coisa certa. É importante a gente notar que na Constituição brasileira, quando há uma proteção de grupos como os indígenas, como os quilombolas, você está tendo ali o respeito a uma liberdade não individual, mas uma liberdade de uma comunidade. Você vê que a Constituição ela não está querendo impor aos quilombolas e aos indígenas que eles se desfaçam de suas culturas, de suas comunidades para integrar o que seria, digamos de uma forma bem assim rude, um modelo padrão do que seria o brasileiro, o nacional. Não, muito pelo contrário, é um respeito a essas liberdades. Tanto que nós temos até diplomas legislativos voltados para a defesa desses grupos.
Então, certamente, quando vemos na Constituição Brasileira a defesa desses grupos, em suas culturas, em seu modo de agir, em seu modo de viver, certamente nós vemos uma, nem que seja pequena, mas adoção de ideias do comunitarismo. Agora uma vertente um tanto quanto radical, aliás eu não gosto da palavra radical, né? Um tanto quanto extremada. Eu aprendi com o professor Mário Sérgio Cortella que radical é aquele que está ligado às raízes, então é bom que todos sejamos radicais, no sentido que quanto mais radicais, mais formados na nossa opinião nós estaremos. E o oposto do radicalismo seria exatamente a pessoa que é vazia, que é rasa, né? Que não tem uma convicção muito profunda. É que nós deturpamos a palavra radical para dar a ela um conceito de extremado. Então, corrigindo aí o que eu falei, o libertarianismo teria mais uma ideia extremista. É uma visão desse liberalismo mais clássico, mais praticamente conhecido como um ultraliberalismo, né? Porque ele defende as liberdades individuais e universais, como o liberalismo clássico defendia. Mas a liberdade sob o foco da proteção, aqui eu coloquei liberdade, da proteção da propriedade. É a propriedade para o libertarianismo que dá toda a liberdade que o indivíduo precisa. Eles são totalmente contrários, por exemplo, à intervenção do Estado na ordem econômica. As desigualdades sociais, para eles, elas são apenas um resultado da natureza e o Estado não tem que intervir nisso. O mercado é uma força da natureza para eles. Então não tem nada a ver com aquela ideia do liberalismo clássico na vertente econômica, ou melhor, do liberalismo igualitário que nós vimos aqui em cima. Não tem nada a ver com essa ideia de intervenção na economia para garantir igualdade de chance. Não. E destaca-se desse liberalismo clássico econômico porque ele faz uma defesa muito forte da propriedade. Ele coloca, não tendo problema nenhum com as desigualdades sociais. Isso não seria um problema do Estado, seria um problema da natureza. E a natureza ela tem as suas próprias regras. Então o Estado, para o libertarianismo, ele funcionaria apenas para garantir o livre funcionamento do mercado. Então basicamente os direitos, as liberdades que uma sociedade sob a ótica do libertarianismo teria, seriam apenas aqueles direitos mínimos, mas ainda mínimos no extremo, apenas para garantir o funcionamento do mercado livre. E nós temos aqui, no Brasil nós não temos autores voltados com grande relevância voltados a essa corrente mais extremada. Mas nós temos o Robert Nozick e o Friedrich Hayek. O Robert Nozick ele tem o livro Anarquia, Estado e Utopia, e o Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão. São livros que eu aconselho a que vocês conheçam, e certamente eu pretendo falar deles aqui. Eu não sei se tão brevemente, porque eu tenho procurado dar um destaque maior a materiais que eu acredito que sejam mais importantes para a formação do conhecimento do direito constitucional. Esses aqui em específico, à exceção do Locke, do Adam Smith, mas os outros autores eles servem mais para aprofundar o conhecimento por uma questão de curiosidade, também de entendimento, claro, mas não é aquela coisa que seja extremamente cobrada. Mas é claro que para entender a diferença entre essas doutrinas, é importante que depois nós façamos uma reflexão individual de cada autor, né? Aí nós temos o republicanismo. O republicanismo é uma vertente que possui bases bem antigas. A gente encontra parte do republicanismo na filosofia de Platão, de Aristóteles. Ele encara o indivíduo como cidadão, a virtude pública, né? A defesa da res publica, que é a coisa pública. Há uma valorização da cidadania, a liberdade e a igualdade, elas são vistas como meios para usufruir da cidadania. Então está muito atrelado a essa ideia. E o sentido da cidadania não é apenas direitos, mas também deveres, é uma contraprestação. A gente vê, por exemplo, no Brasil a ideia de que o direito à cidadania está atrelado também à obrigatoriedade de voto.
a obrigatoriedade de alistamento eleitoral. Certamente nós temos como um dos nomes mais conhecidos o George Jelinek, tem gente que fala Jelinek, com o livro Teoria Geral do Estado. E é uma vertente que eu não preciso nem falar, mas a gente tem muito dela aqui no Brasil, na Constituição de 88. Podemos avançar aqui para o procedimentalismo. O procedimentalismo, ele se coloca como uma oposição ao que nós vimos até agora. Não há valores para eles a serem determinados pela Constituição. Ele se opõe a essas teorias, que todas as outras que nós estamos vendo são consideradas teorias substantivistas, porque tem um substantivo a ser explorado, um valor. Defesa de valores morais. Para o procedimentalismo, deve haver apenas abertura de vias para a deliberação democrática. Daí a ideia de procedimentalismo, ele foca mais no procedimento a ser seguido, e não que esse procedimento conduza valores à exaustão, como outras doutrinas na filosofia política exigem. A Constituição ela não deve antecipar os valores de uma certa sociedade. A democracia deliberativa, em oposição a uma democracia majoritária. E a liberdade de expressão como único valor. É lógico que por mais que ele não esteja atrelado a uma multiplicidade de valores, porque ele não está preocupado se a propriedade vai ser valorada ou se a igualdade material vai ser valorada, ele está preocupado que haja o procedimento, daí a ideia de procedimentalismo, mas que haja o procedimento para o surgimento desses valores. E aí vai depender de sociedade para sociedade. Por isso que, para o procedimentalismo, a Constituição não deve antecipar os valores. É a deliberação pública, por meio da liberdade de expressão, que vai trazer os valores daquela sociedade. E a gente tem o John Hart ali, como um dos principais autores. Ele tem um trabalho, um Constitutional Ground, é um trabalho bem interessante, que eu pretendo trazer aqui depois. Nós estamos aqui chegando nas três últimas, né? Falando do constitucionalismo popular. Há uma diminuição da força da separação dos poderes, sem dúvida alguma, o enfraquecimento do poder judiciário, a consulta constante popular. Essa é a característica do constitucionalismo popular. A Constituição ela acaba não servindo como paradigma de legalidade. O que serve como paradigma de legalidade é a consulta popular, sempre. Veja que ele difere do procedimentalismo porque aqui a gente fala em valores, mas a consulta constante para fazer como marca daquela sociedade. Então a Constituição ela serviria como um vetor interpretativo, mas a sociedade regularia os procedimentos a serem adotados ao longo do tempo. Nós temos como principal nome, que eu risquei aqui, como principal nome dessa vertente, o Mark Tushnet. Ele tem um livro interessante que ele fala, o Taking the Constitution Away from the Courts, que é como que tirando a Constituição, né, levando ela para longe das cortes, dos tribunais. Evoluindo aqui, temos o pragmatismo. O pragmatismo, ele desvaloriza a teoria filosófica. O debate para o pragmatismo ele é focado na eficiência econômica. Então ele se preocupa com as deliberações. Por quê? A própria ideia da palavra pragmatismo ela está muito ligada à filosofia do pragmatismo, logicamente, mas é a ideia de se preocupar com qual o efeito que aquela decisão vai ter na sociedade. Então ele valoriza as consequências. Não se preocupa muito com uma justiça, se está sendo correta, se está sendo incorreta. Ele está preocupado se aquele efeito vai ser, qual o efeito que aquilo vai ter na sociedade. Mas não especificamente se caso a caso aquela decisão está sendo correta ou incorreta. Porque a ideia para o pragmatismo é tornar a economia o mais eficiente possível. Essa é a forma que está centrada no pragmatismo. E nós temos como um dos principais autores o Richard Posner. Ele tem dois trabalhos que eu gostaria de ressaltar aqui.
How Judges Think, né, como os juízes pensam, e Reflections on Judging, que são como os reflexos de um julgamento, em que ele avalia bem esses temas que nós falamos aqui en passant. E por último, a pós-modernidade. Eu não gosto dessas nomenclaturas. O que é moderno, eu acho que varia muito ao longo do tempo. Alguém pode estudar isso no ano de 2200 e certamente terá uma noção diferente do que é moderno. Então, a pós-modernidade é uma doutrina filosófica que é inspirada pelo movimento iluminista, propõe a solução de questões baseadas em ambiente plural. O direito é visto como um soft law, ele é mais flexível, uma vez que as fontes não estatais de direito elas são aceitas. A aquisição de valores ela é ocorrida através do debate contínuo. Nós temos como um dos principais nomes na pós-modernidade o Jürgen Habermas. Ele tem esses dois trabalhos, a teoria da ação comunicativa e o discurso filosófico da modernidade. Ele não se encaixa tão especificamente na modernidade, mas o Jürgen Habermas ele vai trazer um conceito diferenciado sobre como ele pensa a democracia, e isso modifica muito o modo de ver essa construção social. Então é isso, basicamente essas são as principais correntes da filosofia política atreladas ao direito constitucional. Como eu disse, eu pretendo trazer a maioria desses livros depois, dissecá-los e falar um pouco sobre os autores, né, para entendermos, contextualizarmos aonde que eles, em que momento histórico eles viveram. Muitos deles são vivos até hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Se algum de vocês aí tiver oportunidade de ler esses livros, entrem de cabeça nesse estudo, que certamente o aprofundamento nessas questões será muito, muito melhor para aprofundar e para sedimentar o conhecimento que a gente está passando aqui de cada uma dessas doutrinas da filosofia política.